Então um pastor chegou, desceu a lenha no mitão, apoiou o Haddad, pirou todo mundo que fala que o cristão tem que ser de direita. Vamos falar sobre isso? Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? O pastor Henrique Vieira fez um depoimento emocionante lá no comício do Haddad e que realmente chocou muitas pessoas. Tem pessoas aí, o Nando Moura falou, no último dia Jesus vai olhar para você e vai falar: nunca apartai-vos de mim, porque malditos de meu pai, nunca te conheci. Isso deu uma certa polêmica. Eu estava querendo analisar aí as declarações dele para saber se tem sentido, se é radicalismo desse pessoal querendo dar o pau nele. Eu já fiz um vídeo falando que o cristão pode ser de esquerda, assim, vou deixar o link na descrição, acho também, se você quiser dar uma olhada. E aí eu vou analisar isso. Para começar, ele começa falando o seguinte, ele fala assim, a igreja ela é autônoma diante do Estado, ou seja, a igreja não, ela tem que viver separada do Estado, ela não tem que viver dependendo do Estado. Beleza, concordo. Aí ele fala que ele critica o Estado violento, que ele fala que Jesus foi morto, torturado por um Estado violento. Essas duas coisas ele fala quando ele está criticando o Bolsonaro. Então ele está associando essas duas coisas, separação entre igreja e política mais ou menos, e também a parte do Estado violento e tortura tal ao Bolsonaro, que talvez pode ter algum sentido da ligação, porque ele já fez apoio a torturadores. Só que aí ele começa a querer justificar o fato dele estar dando uma opinião política, sendo que ele falou que a igreja tem que ser autônoma em relação ao Estado. Aí ele fala, a igreja não pode ficar neutra diante da violência, ela tem que ficar do lado dos oprimidos. Daí eu pensei, ele está falando isso porque ele está justificando a defesa dele, das minorias, dos negros e tal. Por que uma pessoa que quer defender as pessoas que são vítimas de assalto, por exemplo, também não pode usar a mesma justificativa? Sabe? Mesmo que seja falado de uma forma muito tosca, mas que o pessoal conserva, o Bolsonaro tem razão, é que no fundo a violência é meio que combatida com violência, assim. A gente não vai combater um cara que está armado lá querendo trocar ideia com ele. A gente tem que combater com violência e sim educar para futuramente não ter os mesmos casos. Mas a violência atual tem que ser combatida com violência. Então, se ele está falando que a igreja tem que ficar do lado dos oprimidos, a pessoa que está sofrendo um assalto é oprimida, a pessoa que está sendo estuprada é oprimida. Aí ele fala que, para criticar o Bolsonaro, Jesus não autorizou a violência. Jesus não autorizou a violência. E assim, se você for ver bem, realmente, Jesus não é um cara que está apoiando se sair dando porrada aleatória nas pessoas, não. Mas a gente tem alguns casos, por exemplo, Jesus no Getsemane, ele fala com Pedro. Aliás, eu acho que na subida para o Getsemane. Eu já falei para vocês não pegarem a espada, mas se vocês tiverem, pegam uma espada agora, porque agora o trem vai ficar ruim. Então seria útil ter uma espada. Jesus chegou meio que agressivamente no templo quando ele foi expulsar as pessoas que vendiam coisas lá e que estavam meio que roubando das outras. E o próprio Paulo fala que o homem tem que cuidar da mulher igual Jesus cuidou da igreja, que deu a vida por ela. Então, na verdade, a gente entende nesse caso que o homem teria que lutar pela família dele, o homem teria que lutar para proteger a família dele. Então, Jesus não autorizou a violência, sabe? Eu não vejo tão bem assim. Desde que seja necessário, eu acho que Jesus não tá falando que não pode ter nenhum tipo de violência, não. Só que eu também tenho que fazer uma consideração aqui, que muitos pessoal desses conservas aí, eles começam a falar que não, Jesus usou, ele falou para pegar a espada, então eu posso chamar o cara de vesgo, filho da mãe. Jesus entrou no templo quebrando o pau lá, então eu posso chamar o outro lá de corno, filho da pi também. Eu posso começar a ofender gratuitamente num momento que não tem a mínima necessidade de fazer isso, sabe? Então eu concordo que Jesus não é necessariamente o cara que falou que não pode ter violência nenhuma. Ele sim, você vê situações da vida dele em que as pessoas agiram com força mesmo e ele não saiu corrigindo. Tudo bem que ele até curou a orelha no Getsemane lá do centurião, mas ele próprio falou, talvez vocês precisem de uma espada, então vamos com calma. Não é para me defender, é para se defender. Você tem que entender um pouco melhor esse texto. Só que tem muita gente também que está generalizando e falando que você pode xingar a mãe da pessoa, xingar a família da pessoa, criticar de problemas familiares das pessoas e chamar de tudo quanto é nome, porque Jesus mandou pegar a espada. E realmente não tem isso, sabe? Jesus mandou falar, amar os inimigos. Ele não mandou você ficar querendo destruir, detonar com todo mundo, não, sabe? Daí eu já vou pular para o fim do vídeo, quando ele começa a falar
do como que ele sonha o Brasil, como que ele sonha o Brasil. É o contrário do que o Bolsonaro representa, pelo que dá pra entender ali, que é o que o Haddad está representando, né? Aí ele começa falando, mesmo falando que a igreja é autônoma e é separada do Estado, não depende do Estado, ele fala que o sonho dele é pela justiça social, é pelos projetos sociais, programas sociais, ele está falando, né? Olha só, a primeira coisa que ele fala que tem que defender o direito, ele defende a família, ele vai disputar esse termo com o pessoal de direita que diz que defende família. E aí ele fala que defende um teto para a família, ele defende, a primeira coisa é ter teto para a família. Eu fiquei pensando, como? Primeira coisa é como que você defende ter um teto para a família. É juntando dinheiro das pessoas que são cristãs e construindo casas voluntariamente para as pessoas? Porque se for invadindo propriedades, porque se for com a própria violência que ele falou lá que Jesus não autorizou, mas está montando acampamentos violentos, que se alguém chegar lá vai tomar tiro, vai tomar facãozada, é meio incoerente, né? Ele fala que ele quer um país que defenda mulheres LGBT. Nesse ponto eu até concordo que o Bolsonaro já falou que se arrepende de umas declarações, mas não cita qual é. Então ele teria que falar o que ele falou, que ele considera errado, para ficar mais claro, porque ele realmente deve consideração nesse ponto. Mas ele vai falando que, por exemplo, ele defende mobilidade, ele defende educação, e que, associando meio que como se o Bolsonaro fosse contra isso. Eu nunca vi imagino um político falando que é contra projetos de mobilidade e educação. Tudo bem que os que são a favor da PEC do teto têm que justificar de onde vem o dinheiro. Isso é importante o Bolsonaro falar. Mas não dá para poder falar que ele é contra isso. Tem uma hora que ele fala, por exemplo, que não quer ver nenhuma criança passando fome, não quer ver nenhuma mãe chorando pela violência, por perder o filho. Você acha que o Bolsonaro apoia isso? Quer ver crianças chorando de fome e mães chorando perda de filhos? Só que sabe qual que é o problema? É que de novo a gente vai pro nós contra eles e pro monopólio da bondade. Os caras querem colocar que eles defendem a criança e aí não querem ver a mãe chorando pelo filho. Inclusive, meio que o pessoal dos conserva também faz isso às vezes, que é um monopólio. Todo mundo quer um monopólio, na verdade o outro é o criminoso, é o capeta, é o do mal. Só eu que posso defender a mobilidade urbana, só eu. Sabe, isso não tem sentido nenhum, isso não tem sentido. E aí, voltando para criticar eles, nesse caso, o Haddad próprio chegou ao ponto de falar no Roda Viva que todos os democráticos apoiam ele, quem não apoia ele não é democrático. Como que você fala que isso não é nós contra eles? Aí ele solta aquela frase bonita para acabar assim: eu quero mais livros e menos armas. Eu fico pensando, será que ele está querendo dizer que mais armas significa mais violência necessariamente? A gente sabe que não é assim, e que menos armas também não significa mais violência. Então, não dá pra falar isso, sabe? Ele fala que ele quer mais escolas e menos presídios. Eu já fiquei pensando, peraí, ter mais escolas significa que a educação é melhor? E ter mais educação significa que não haverão crimes e que não precisa de... Vamos diminuir o presídio, vamos acabar com o presídio, vamos diminuir o presídio, sabe? Eu acho que essas frases são tão bonitas, mas se você olhar na prática, elas não funcionam. Ele fala que ele sonha com uma época que não vai ter mais pobres no país. Inclusive, se for viver bem, Jesus, quando a pessoa ungiu os pés dele com um óleo muito caro, o Judas falou assim: uai, mestre, como é que deixa ela fazer esse desperdício? Por que não vende e dá aos pobres? Aí Jesus fala: os pobres vocês sempre vão ter com vocês, eu não. Então, Jesus assume que sempre vai ter os pobres. Ele sonha com um dia que não vai ter pobres. É no paraíso? Será que ele está sonhando? Ele vai falando da mãe terra, ele fala de várias coisas que são palavras bonitonas, mas que a gente vai olhar para a prática, não tem efetividade quase que nenhuma, sabe? E aí ele até fala uma coisa que é interessante, que ele quer que as pessoas não sejam julgadas pela cor, pelo sexo, pela orientação sexual, pela religião e por várias coisas. Tudo bem, a gente quer isso também, sabe? Só que quando ele fala isso, parece que ele está associando que quem não está apoiando a Haddad está querendo que as mulheres sejam menos que os homens, que os gays sejam menos que os heterossexuais, sabe? Então eu acho que esse discurso dele é muito nós contra eles, muitos monopólios da verdade e infelizmente querendo quase que colocar a condição de que se você é cristão você tem que apoiar o Haddad, e que isso é uma mentira. Inclusive, se você é cristão que tem que apoiar o Bolsonaro também acho que é uma mentira, sabe? Se você é cristão, apoia quem você quiser, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu gostei, compartilhe na sua rede social, se inscreve no canal se você não é inscrito aí, ativa a notificação, beleza? Valeu pessoal, um abraço, até a próxima.